Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. A aula de hoje é sobre regra de 3 composta. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. Eu já falei com vocês sobre regra de 3 simples, que é usada para resolver problemas envolvendo apenas duas grandezas de forma direta ou inversamente proporcionais. E hoje nós vamos falar então sobre regra de 3 composta, que é usada para resolver problemas envolvendo 3 ou mais grandezas. Eu trouxe aqui um primeiro exemplo para a gente estar resolvendo juntos. Um ciclista percorre 150 quilômetros em 4 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias ele faria uma viagem de 400 quilômetros pedalando 4 horas por dia? Então aqui trata-se de um problema onde se fala de um ciclista que percorre 150 quilômetros em 4 dias pedalando aqui 3 horas por dia. E quer saber quanto tempo que ele vai gastar para fazer uma viagem de 400 quilômetros pedalando 4 horas por dia. Então nós temos aqui 3 grandezas envolvidas: quilômetros, dias e horas. Então vamos colocar aqui quilômetros, dias e horas. Então o ciclista ele percorreu 150 quilômetros em 4 dias, pedalando 3 horas por dia. E agora, se ele for fazer uma viagem de 400 quilômetros, pedalando 4 horas por dia, quanto tempo que ele vai gastar? Então quer saber aqui a quantidade de dias. Então nós vamos colocar aqui o nosso X, que é o valor que nós queremos descobrir. E agora nós vamos observar as grandezas duas a duas. Sempre aquela grandeza que está com o valor que nós queremos saber, que está aqui com o nosso X. Vamos observar então as grandezas quilômetros e dias e depois dias e horas. Em primeiro lugar, nós vamos fixar essa grandeza que está aqui com a nossa incógnita, com o valor que nós queremos saber. Então vamos colocar aqui uma seta nessa grandeza e vamos deixar ela fixa. Ela vai ficar no primeiro membro. Sempre a grandeza que estiver com a incógnita, que é o valor que nós queremos saber, nós deixamos ela no primeiro membro. Então vai ficar 4 sobre x igual. E agora no segundo membro nós vamos colocar as outras duas grandezas. Então primeiro vamos comparar as grandezas quilômetros e dias. Então 150 quilômetros ele percorreu em 4 dias. Se for percorrer 400 quilômetros, ele vai gastar mais dias ou menos dias? Mais dias, mais quilômetros, então ele vai gastar mais dias. Então essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Aumentamos a quantidade de quilômetros e os dias também vão ser aumentados. Então essa grandeza vai ficar desta forma: 150 sobre 400. E aí vamos multiplicar e agora vamos comparar essas duas grandezas, dias e horas. Agora nós temos que ele gastou 4 dias pedalando 3 horas por dia. Quando aumentamos a quantidade de horas, então vamos diminuir a quantidade de dias. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Então vamos colocar a seta no sentido contrário. Porque então se ele pedalar mais horas por dia, ele vai gastar menos dia. Então vamos inverter essa fração. Ao invés de ficar 3 quartos, vai ficar 4 sobre 3. Invertemos aqui. O denominador passa a ser o numerador e o numerador passou a ser o denominador. E agora nós vamos fazer a multiplicação aqui dessas duas frações. Mas aí nós vamos observar essa fração e ver se a gente já pode estar simplificando essa fração. E aqui nós podemos ver que nós já podemos eliminar aqui um zero com este zero, fazendo aqui uma simplificação por 10. E agora vamos fazer a multiplicação e ver se nós conseguimos fazer outra simplificação. Então vamos manter aqui a fração 4 sobre x e vamos multiplicar aqui. 15 vezes 4 é igual a 60. E 40 vezes 3, 3 vezes 4 é igual a 12, então acrescentamos o zero, fica 120. E aqui nós podemos simplificar novamente essa fração. Nós temos aqui 60 e aqui 120, nós podemos estar fazendo aqui uma simplificação por 60. Então vamos dividir aqui por 60 e vamos dividir também o denominador por 60. E vamos continuar aqui do lado para resolver essa conta. Então vamos fazer aqui 4 sobre x igual 60 dividido por 60 igual a 1. 120 dividido por 60 igual a 2. E agora vamos fazer a multiplicação cruzada. X vezes 1 igual a x. E aqui 4 vezes 2, x igual, 4 vezes 2 igual a 8. Então quer dizer que o ciclista ele vai gastar 8 dias, né, para fazer esse percurso aqui
de 400 quilômetros, pedalando 4 horas por dia. Então, ele vai gastar 8 dias. Então, vamos colocar aqui a nossa resposta. Então, quantos dias ele faria uma viagem de 400 quilômetros? Ele faria essa viagem em 8 dias. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui, nesse problema, é determinar as grandezas que nós temos. No caso aqui, nós tínhamos 3 grandezas. E depois nós fizemos aqui a comparação das grandezas duas a duas, sempre observando aquela grandeza que está com o nosso x, ou seja, com a nossa incógnita, ou seja, com o valor que nós queremos saber, com cada uma das grandezas. Aí eu fiz aqui a comparação de dias com quilômetros e depois dias com horas. E aí fizemos aqui, montamos o nosso esquema e depois observei aqui se eu podia estar simplificando aqui as frações. Conseguimos estar simplificando para reduzir aqui mesmo as contas. Mas se você não quiser simplificar as contas, não tem problema nenhum. Você vai fazer aqui as multiplicações e vai conseguir um valor um pouco maior, mas no final vai dar aqui o mesmo resultado. Então, simplificar uma fração ou não simplificar, vai de cada um. Na próxima parte agora nós vamos ver um exemplo, onde nós vamos ter 4 grandezas envolvidas. Vamos lá resolver esse exemplo? Em uma fábrica de peças de caminhão, para produzir uma determinada peça, sabemos que 3 máquinas, trabalhando durante 5 dias, ligadas durante 4 horas, produzem 4.000 peças. Durante o processo, uma das máquinas estragou. Dessa forma, a fábrica decidiu aumentar a quantidade de dias de produção para 6 dias e o tempo de trabalho para 8 horas. Qual a quantidade de peças produzidas nessa situação? Então, esse problema nos fala de uma fábrica de peças de caminhão que, com 3 máquinas, trabalhando aqui durante 5 dias, trabalhando 4 horas por dia, produzem 4.000 peças. Mas, durante o processo, uma das máquinas acabou estragando. E aí, a fábrica aumentou a quantidade de dias de produção para 6 dias e a quantidade de horas para 8 horas. E quer saber, nessa situação, quantas peças que a fábrica vai conseguir produzir. Então, aqui nós temos 4 grandezas. Vamos colocar aqui, a primeira grandeza que nós temos é máquinas. Depois nós temos dias. Depois horas e quantidade de peças. Então, falou para nós que com 3 máquinas, trabalhando 5 dias, 4 horas por dia, produz 4.000 peças. E aí, uma das máquinas estragou, então nós tínhamos 3 máquinas, agora nós temos apenas 2 máquinas. Aumentou os dias de trabalho para 6 dias e a quantidade de horas aumentou para 8 horas. E quer saber quantas peças que serão produzidas nessa situação. Então, o que nós queremos saber? A quantidade de peças. Então, essa é a nossa grandeza que queremos saber. Então, quantidade de peças. Então, essa grandeza nós vamos fixar ela e vamos colocar ela no primeiro membro. Vai ficar 4.000 sobre x. E agora vamos fazer a comparação dessas grandezas, de 2 a 2. Primeiro, nós vamos fazer a comparação entre as grandezas peças e máquinas. Então, 3 máquinas produzem 4.000 peças. Se eu tiver menos máquinas, eu vou produzir menos peças. Então, menos máquinas, menos peças. Essas 2 grandezas são diretamente proporcionais. Então, vamos colocar as setas para o mesmo lado. Então, vamos manter essa fração. 3 sobre 2 vezes... Agora, vamos comparar as grandezas dias com peças. Em 5 dias, são produzidas 4.000 peças. Se eu tiver mais dias, eu vou produzir mais peças ou menos peças? Mais peças. Então, mais dias, mais peças. Então, essas grandezas também são diretamente proporcionais. Então, vamos manter as setas para o mesmo lado. Então, vamos colocar aqui essa fração, 5 sobre 6 vezes... Agora, vamos comparar as grandezas peças e horas. Em 4 horas são produzidas 4.000 peças. Se eu tiver mais horas, eu vou produzir mais peças ou menos peças? Mais peças. Então, mais horas, mais peças. Essas grandezas também são diretamente proporcionais. Então, setas para o mesmo lado. Então, vamos manter essa fração também. 4 sobre 8. E agora, vamos fazer aqui essas multiplicações. Vamos manter aqui a primeira fração. 4.000 sobre x igual
Agora vamos fazer essa multiplicação. 3 vezes 5 igual a 15 e 15 vezes 4 é igual a 60. Aqui temos 2 vezes 6, 12. 12 vezes 8, vamos fazer aqui do lado, ó. 12 vezes 8. 8 vezes 2, 16. Vai 1, 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. Então, igual a 96. Agora, vamos continuar aqui do lado. Vamos manter aqui a primeira fração, 4.000 sobre x. E vamos ver se nós temos como simplificar essa fração para ficar menor as nossas contas. Então, nós sabemos que 60 é divisível por 12. Quando nós dividimos 60 por 12, é igual a 5. Então, vamos fazer aqui 60 dividido por 12. Vai ser igual a 5, mas primeiro nós devemos saber se 96 também é possível dividir por 12. Então, vamos fazer aqui do lado 96 dividido por 12. Quantas vezes que o 12 vai caber no 96? Então, vamos colocar 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8 mais 1, 9, 96, então zeramos aqui. Então, o resultado vai ser igual a 8. Então, 96 também divide por 12. Então, vamos colocar de lá 60 dividido por 12 igual a 5 e 96 dividido por 12 igual a 8. E agora, vamos fazer essa multiplicação cruzada. 5 vezes x, 5x, 4.000 vezes 8. Então, podemos fazer aqui 4.000 vezes 8. Se você quiser fazer direto, pode fazer direto. Então, 5x é igual. Ó, 4 vezes 8 é igual a 32. Então, vamos colocar o 32 e acrescentar os 3 zeros. Então, ficou 32.000. Então, x é igual a 32.000 sobre 5. Então, vamos fazer aqui do lado essa divisão de 32.000 por 5. 32 dividido por 5 igual a 6. 6 vezes 5, 30. 30 para 32, falta 2. Abaixamos esse zero, ficou 20. 20 dividido por 5 igual a 4. 4 vezes 5, 20. Resto zero aqui. E esses últimos 2 zeros, nós podemos passar direto aqui para o quociente. Então, ficou 6.400. Então, quer dizer que 2 máquinas trabalhando aqui 6 dias, trabalhando 8 horas a cada dia, produz 6.400 peças. Então, vamos colocar aqui do lado a nossa resposta, né? Qual a quantidade de peças produzidas nessa situação? Serão produzidas 6.400 peças. Então, nessa atividade, nós tivemos 4 grandezas. Primeiro, nós fizemos, então, a comparação das grandezas, né? 2 a 2. Vimos que todas elas são aqui diretamente proporcionais com a grandeza peças e depois resolvemos os nossos cálculos e encontramos ali então 6.400 peças, né, que são produzidas pela fábrica na situação de ter uma máquina a menos. Vocês observaram então que foi produzidas mais peças, porém são menos máquinas, mas foi aumentado aqui a quantidade de dias e a quantidade de horas trabalhadas por dia. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje então. Espero que vocês tenham compreendido sobre regra de 3 composta. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.